muito bem-vindo aqui. Hoje uma conversa muito especial, principalmente para mim, porque eu já acompanho o trabalho dele há bastante tempo, né? O que começou com uma coisa de, de, de de trabalho de rede social, hoje, né, a gente faz diversos Exato. trabalhos, diversos serviços para a família, já conheço a família toda. Já é da família. Seu Fernando, diretor da Elemac, diretor da ABEL, regional da ABEL, que é a Associação Brasileira de Elevadores, Empresa de elevador. de empresa de elevadores, escritor, recifense, de Pernambuco, torce pelo Esporte, é claro. esporte, torce pelo esporte. Tá ruim, mas ainda continua. Tá ruimzinho, né? É demais, demais. Seu Fernando, uma honra, um prazer estar aqui com o senhor, né? A honra é nossa. Inaugurando essa nova fase da gente aqui, que é esses programas de entrevista, que sempre foi um sonho da gente poder conversar. E eu sei que o senhor é um bom contador de causas, de histórias, como um bom escritor que o senhor é. E eu queria saber um pouco mais dessa história. Como começou lá desde pequenininho? Como é que chegou em Maceió? Como é que conheceu a dona Fátima? Mais de 50 anos de casamento, as meninas aí já tudo também grande. Me É conta um verdade. pouco dessa sua história. Eu nasci em Recife, eh, há quase 8 décadas atrás, tá certo? E, eh, são 5 irmãos que eu tenho. Hoje, só eu que estou aqui, Nativa. ativa e nesse plano, certo? Porque era o caçula dos 5, onde para o quarto eu tinha uma diferença de 12 anos. Então, daí essa razão de já os 4 primeiros não estarem aqui nesse plano, tem plano superior. E me formei, estudei em Recife, colégio de jesuítas, que todos os homens naquela época estudavam lá e as meninas estudavam no colégio de freira. Era a, a situação da época, né, de colégios católicos. E a família toda realmente tinha uma base de engenharia. Tá? Meu pai é engenheiro agrônomo e meus outros irmãos também eram engenheiros, um engenheiro geólogo e outro engenheiro civil, e duas irmãs, que uma se formou em filosofia e a outra casou mais cedo, mas queria fazer arquitetura, que era mais velha. Mas, então, essa era o meu núcleo familiar, tá? E por toda essa parte eu tinha que se fazer a parte de engenharia. E fui apenas a parte de ser engenheiro mecânico, porque na realidade eu ajudava muito meu pai quando. Eita, Não, pode dar uma pausa aí no desligar, depois atende. Recusa. eu não sei agora como é. É o Wellington Falcão. É Falcão, sabe? Daqui a pouco fala com o Wellington. Uhum. Sim. E, e então, naquela época, né, papai tinha um Jeep. Era um Jeep que ele comprou, era um Jeep americano, da Jeep Williams, que sobrou lá da guerra, Segunda Guerra. Sim. E Que ano era isso, seu Fernando? isso, bom, papai ficou com esse Jeep quase uns 15 anos, né, ou mais, ou uns 20 anos talvez. E então quem às vezes consertava era ele, não, carburador, tal, trocar a vela, isso tudo era feito normalmente em casa. E eu comecei A a gostar. fazer essa parte de ajudá-lo, e daí já fazia depois essa parte todinha lá, e daí me enveredei realmente pela engenharia mecânica. Bacana. Deixa eu só botar o microfone um pouco mais perto do senhor, Perfeito. para pegar, porque o senhor está falando bastante gripado. Até agradeço o mesmo gripado estar aqui com a gente. É, Nada.
E como foi a história com a dona Fátima? Abraço, dona Fátima. Como é que conheceu? Como foi esse período de namoro, esses mais de Rapaz, 50 anos juntos? rapaz. Qual o segredo? Primeiro contar a história de como começou e o segredo de passar tanto tempo. Bom, naquela época, né, Recife tinha o famoso curso, que eram os carros que saíam um atrás do outro e que fazia a brincadeira do carnaval. Sim, E com um bom folião, né, inicialmente a gente fazia isso com meus pais, ele era guiã, e a família toda, e depois eu e mais uns amigos, mais 3 amigos, né, compramos um carro, então alugávamos uma caminhonete, sim. uma coisa dessa natureza. E as pessoas conhecidas iam. E Fátima foi uma dessas pessoas que, num determinado ano, foi a convite da prima dela, que era muito amiga e ainda é, tá certo, nossa, né. E então ela foi e daí mas isso não gerou nenhuma aspecto Nenhuma paquera, uma nenhuma paquera. paquera apenas. Isso evidentemente foi carnaval é formalmente em fevereiro, mas a gente só começou a namorar em novembro. Eita, É. e como é que fazia? Não, Até para trocar mensagem, ele morava não, perto. não, não tinha nada não, era questão de que foi apenas uma coisa de carnaval, mas eu depois tive nesse período outra namorada, tal, e em suma, a vida seguiu e depois em novembro a gente se encontrou. E daí a gente começou a namorar, certo. E estamos aí até o E momento. qual o segredo hoje? Rapaz, o segredo para isso, Jean, é é muita envolve muito, inicialmente, querer, tá. Muita amizade posteriormente, muita renúncia e que os 2 tenham o mesmo pensar na mesma direção, porque sem isso não vai a lugar nenhum, tá. Então, basicamente são essas coisas, né, que você tem. E na vida você tem altos e baixos, e nesses altos e baixos você tem que estar ali, não é só estar certo na parte alta, tá certo, mas também na parte baixa também você tem que ter aquela pessoa, ombro amigo, que esteja lá para tudo. E nisso aí, nós tivemos essa comunhão de pensamento. Isso é tão bonito. Hoje em dia está tudo tão vazio, né? E ter essa cumplicidade por tanto tempo. E eu conheço o casal, conheço de perto o casal, e assim, gosto demais de vocês dois, particularmente falando, Obrigado. não é só pela questão profissional, né? Gosto mais da dona Fátima, é uma pessoa especial, que tem um brilho gigante, né? É uma pessoa que coroa muito bem a família. E aí veio o casamento, veio os filhos. Casamos em 73, né, Eu e não era nem nascido ainda. é, Eu não era nem pois é, nascido ainda. faz bom tempo, em 73, 2 de fevereiro de 73, e, evidentemente que com isso vem-se ao lado da vida profissional, que na época com 25 anos, né, você está buscando toda esse lado de melhorias profissional e com isso você construir uma família e ter estabilidade e tudo mais. E daí vieram nossos 3 filhas, né, e, e também viagens, porque eu como engenheiro mecânico era trabalhava em indústrias, na época com a indústria, emprego não faltava para essa área,
né? Havia um boom de empresas fixando no Nordeste através da Sudene, Sim. né? E com isso, queira ou não queira, havia uma certa apreensão de minha mãe, Dona Léa, que eu fosse para São Paulo. Mas essa situação de desenvolvimento do Nordeste ocorrido pela Sudene fez com que eu trabalhasse nas principais e melhores empresas de Pernambuco e também do Nordeste, tá? E com isso você é obrigado a, às vezes, se deslocar para ir para um posto melhor, né? E, consequentemente, você está sujeito a isso. E isso ocorreu comigo desde 1980, foi a primeira ida minha fora de Recife, quando fui morar em Belém, transferido pelo Grupo Brenan. E então Mas já foi com a família ou foi foi só? com toda a família. Toda a família. Patrícia tinha 2 meses e meio. Certo. E depois, no período da gestação, não pude ir, mas eu ia a cada 10 dias, passava lá e voltava, onde para mim era uma grande coisa, porque eu iria ser o gerente industrial, como fui, da ASPA, Azulejo do Pará, né? E permaneci lá durante 4 anos. E voltei para assumir também a gerência industrial da IASA, em Recife, tá? Em suma, disso aí. E, posteriormente, a vida é dinâmica, certo? Você não pode perder as oportunidades, tá? E eu saí e fui trabalhar na Alpargatas, né? Trabalhei na Alcoa antes, depois trabalhei na Alpargatas. E então na Alpargatas também eu tive uma oportunidade de montar uma fábrica em João Pessoa, partindo do zero. E foi um desafio muito grande e, e a gente tem que topar, porque quando passa o cavalo você tem que montar. Exatamente. Aí, então não pode perder as oportunidades. Então eu tive a honra de ser convidado para isso, porque são Alpargatas na época tinham quase que 30 fábricas, e você ser escolhido foi uma coisa muito, muito importante. E lá a gente montou a fábrica do chão, lá no município de Santa Rita. Tá? Começamos em 87, final de 87 a fábrica foi inaugurada, tá? E deixamos ela em plena capacidade operacional de 12.000 pares de tênis rainha por dia, tá? E então foi uma coisa assim muito gratificante esse período lá. E como é que surgiu o Maceió na vida de vocês, né? Porque ele não é só na vida do Senhor, né? É, Na vida de vocês. Como é que surgiu o exatamente. Maceió? Bom, veja só, o Plano Polo, tá certo, que deixou todo mundo por R$ 50. Isso. Lá não era Cruzeiro do real, Ouro, né? lá depois passou para Cruzeiro do Morro. Isso gerou uma situação para todas as empresas, É escassez. escassez, e, no caso, aí eu saí da Alpargatas, tá certo? Havia uma demanda muito do pessoal de São Paulo, que eu, aí, enfim,
montei o meu primeiro empreendimento, que foi dentro de uma visão que se tinha criada por mim lá de ter terceirização das costuras dos tênis. Entendi. Isso era uma realidade no Rio Grande do Sul, era uma realidade em São Paulo, Mojimirim, e que isso estava engatilhado para isso. Então, quando eu saí, sabe, numa boa, e com essa opção de fazermos isso e montamos o nosso primeiro empreendimento com isso. Mas a parte econômica do período Collor, ela foi realmente que não dava nenhuma estabilidade econômica para se pensar assim nisso. Pela variação que havia a cada trimestre do dólar e da inflação, Sim. e com isso não foi adiante. Mas eu montei o empreendimento com a empresa de confecção, que tinha que ser para isso, e por não ter essas opções, eu fui terceirizado da Santista, Sim. aonde se fazia roupões para o exterior. A Santista tinha esse segmento e terceirizava. Então, eu consegui ter esse terceiro e a gente fabricava, portanto, roupões Pierre Cardin e outras marcas de luxo, tudinho que iam para os grandes resorts da Europa e dos Estados Unidos. Um fato pitoresco que houve é que um pessoal de lá, os empresários, foi lá para fora e esse roupão a pessoa trazia. Então, quando trouxe, apresentando lá para o presidente da Associação das Mil e Pequenas Empresas da Paraíba, disse assim, rapaz, olha que loucura. Aí ele sabia o que era. Ele disse assim, rapaz, vamos fazer uma visita ali no distrito, vamos marcar um dia lá. Aí quando ele chegou lá, ele ligou para mim, contando isso, e vamos fazer essa visita. Ele levou. Então ele ficou assim, babacado, sabendo que o que ele comprou lá caro na Europa era um produto fabricado No Brasil. lá no Brasil, em Santa Rita, Paraíba. na Paraíba, lá no Distrito Industrial das Microempresas. Bacana. Lá. Ficou muito contente, inclusive pela qualidade, pela aceitação que tinha lá no exterior que ele via. Então, é um fato interessante Muito. desse empreendimento, tá certo? Posteriormente, isso aí, uma coisa e outra, pelo plano, pela situação do plano não deu certo. Aí, o lado econômico e tudo que veio a seguir, tá, com impeachment, etc. Isso cria um ambiente não propício e eu voltei a procurar emprego, tá certo? E então surgiu um convite de amigos meus, né, daqui, que tinha usina, e eu vim para trabalhar aqui numa usina de açúcar. Cujo proprietário era o Dr. Cid Sampaio, que foi governador, e o filho dele, Ricardo Sampaio, que também tinha estudado comigo, formado comigo, e buscava fazer uma recuperação da empresa, tá? Onde não estava no momento muito bem das pernas, como se diz. Tá? E a gente veio parar aqui, isso em 92, tá certo? 15 de julho de 92, já aterrissei por aqui. E Marcelo? Em Maceió. Para nunca mais sair. E estamos aqui há 33 anos, vamos fazer agora. Nossa, Tá certo. E essa
a parte que eu devo chegar aqui, Já chegar aqui. pelo menos chegar. E como é que chegou nos elevadores? Tá, eu acho que chegou nos elevadores para depois chegar na Elemac, né? É, veja só, também é um outro fato muito interessante. Eu trabalhava na usina e uma determinada período aí de verão, né? Agora sim, de janeiro, dezembro, eu estava no francês e eu encontrei com um amigo meu, que tinha sido gerente lá da Alpargatas. Sim. Ele também tinha saído e estava com um gerente aqui da filial da OT, aqui em Maceió. Eu pensando que ele estava de férias e ele pensando que eu estava de férias de algum canto. E a gente morava relativamente próximo, já. E daí reacendeu essa amizade desde aquela época. E então ele saiu, quando saiu da outra, ele disse, eu vou sair da outra, vou voltar para João Pessoa. E vou montar minha empresa. Mas como foi isso? Rapaz, daqui eu quero tentar com você uma filial. Eu disse, rapaz, mas não, você me ajudando, a gente vai. A gente deixa aqui um embrólio, já uma pequena carteira que é um monte que você já vai montando. E assim foi feito. Ele foi para lá e eu montamos aqui. Era, no caso, era a Elemac Assistência Técnica de Elevadores, a primeira razão social. Mas você já começou com ela, Com Elemac, com ele, eu e ele. Lá. E isso durou um certo tempo. Quem batizou a Elemac? O senhor foi? Mas quem batizou fui eu. Foi o senhor. Foi, ele deixou para meu carro. Então, como você vai ver, com essa você fica seu carro fazer lá. Lá ele batizou por outro nome, tá? Eram coisas independentes, né? E eu não fazia parte da sociedade lá, mas ele fazia aqui porque ele era, que deu a ideia, o pai da criança, vamos dizer assim, e que a gente fez. Isso posteriormente, depois de um tempo, assim, talvez um ano, etc., desfizemos a sociedade porque ficava inviável para isso. Tá? A critério dele mesmo. Fernando, não posso dar assistência e tal. Nem às vezes mandar alguma pessoa no suporte lá para cá. E eu então toquei o barco sozinho. Né? Aí a Elemac. E aí só surge a Elemac na vida do seu Fernando. Surgiu exatamente. Como assim, filho abandonado? Mas aí tocou o barco. Qual foi as grandes dificuldades? Aí o senhor volta a ser empresário, né? Volta a ser empresário. Surgiu aquele medo de assim, será que isso vai dar certo? Será que não vai? O senhor, nesse período, o senhor era mão na obra mesmo, ia lá, botava a mão na... Exatamente. Nesse período eu tinha que relativamente, como se diz, aprender. Então vinha um supervisor dele, um técnico muito bom, passava aqui uma semana, 10 dias, e era colado com ele dentro do poço, regulando, vendo, etc. De regular, mandava regular e fazendo toda essa parte. Então, aí realmente a gente é onde aprende. Porque você depois, para gerir, você tem que passar por esse estágio. Tá? Então, realmente a gente aí teve toda uma noção, aprendizado de tudo isso, tá certo? Com esse rapaz. Ele, aliás, já era um senhor, tá certo? Fausto, o nome dele, e que tinha sido, era aposentado até de empresa e que trabalhava com ele, que a gente tinha trabalhado também. Então foi um período aí que a gente passou de um ano quase
desse treinamento, tá? Para que depois a gente pudesse realmente fazer e mostrar às pessoas novas que tinham, que viam e alguma coisa, e até mais antigo que a gente entendia, porque você também tem que ter isso. Mas, assim, qual foi a dificuldade que o senhor enfrentou para começar? Porque, assim, foi desfeito a sociedade, o senhor ficou com ela e o senhor estava nesse período de aprendizado, né, já bem encaminhado, né? Mas qual foi a dificuldade, assim, desconfiança do cliente? Acho que o mercado não era tão bem informado antigamente como é hoje, né? É verdade. Então, assim, as tecnologias eram muito diferentes Ah, naquele período, né. Hoje, praticamente, são circuitos que é quase o tamanho de um prédio, hoje está numa gaveta, né. é verdade. E hoje Então você tem a disponibilidade de tudo. sim. Uma das dificuldades era, às vezes, manuais. E, assim, naquele período quando vocês começaram, há 24 anos atrás, né, há Exatamente. 24 anos atrás, não tinha tanto prédio, não tinha tanto elevador assim em Não, Maceió. não tinha não. E aí, como é que sobrevivia nesse período? Eu só estou dizendo assim, empresário que estava começando a carreira, Não, pai você de tem 3 razão. meninas, É, como mas é? veja só, realmente isso no início era não sustentava. Porque nesse período que eu estava, depois eu tinha uma empresa de representações que era quem Ah, me sustentável. sustentava, tá certo? Sem problema nenhum. Me sustentava bem, se eu não tinha problema nenhum. Eu tinha meus clientes eram às vezes as usinas mesmo, entendeu? Só tá. Ajuda aqui, só pra... Fala já, fala já. É. Vamos lá. Então, retornando aí, então eu tinha, desde esse período que eu conheci ele, né, Mas essa representação era de confecções ou não, não, era não. de Aqui já era totalmente diferente. Aqui já eram representações porque o público daqui era outro, tá? O nicho daqui era outro. Então, como eu tinha vindo de usina, tá certo? Então eu tive que dirigir que sabia, conhecer tudinho, as necessidades que as usinas tinham, aquele equipamento? que é equipamento. Então, viajei a Ribeirão Preto, que é um berço muito grande para isso, fiz parcerias de automação, que na época era o forte para as usinas, certo? E retirarem o sistema de corrente contínua para corrente alternada, o inversor de frequência, essas coisas tudo, era o auge da ocasião e a gente trabalhar nesse segmento, está sendo dirigido a parte das usinas, equipamentos de segurança também. A gente tinha um nicho. Então, a grande coisa foi esse equilíbrio de de olhar a parte de elevadores, tá? E, momentaneamente, também Está com um segundo, estar né? com outro sistema lá. Então, Fez com que, nos primeiros anos, tá, eu não pude me dedicar totalmente. a Elemark era o plano B. É, inicialmente era uma coisa bem. Posteriormente, chega um ponto que você tem que dizer, é uma equação financeira. Que tinha, tá certo. Mas aí ela teve que ter um crescimento mais lento, inicial, para que depois eu pudesse somente ir diminuindo o outro E aumentando a carga. principalmente aumentando a carga na elevagem. Entendi. Entendeu? Foi uma equação dessa natureza. Assim, a Elemark, ela surge dentro dessa cisão entre sócios, o senhor assume a Elemark Maceió, e os profissionais aqui para encontrar. Aquele período devia ser também muito mais complicado ter profissionais da área, já uma concorrência
terrível É, das grandes marcas de elevadores. Como é que o senhor lidou, foi lidando com esse... a gente tinha que ter, evidentemente, eu contratei pessoas sem nenhum conhecimento, tá? Escola técnica, universitária, mas eu tinha que ter gente com esse conhecimento. E então eu contratava e tinha uma pessoa que Estava apta. tinha justamente todo esse cabedal, tá certo? Nos problemas maiores, né, fazer a resolução dos problemas que se apareciam, tá? Então, havia essa situação. Quando fosse a virada de chave do senhor, assim, dizer assim, não, agora vai ser só Elemac. Eu não vou me segurar na Elemac, não, porque assim, Não, eu é sei, só porque esse período que a gente está correndo está dentro da. o timeline do senhor, né? Com certeza. Olha, isso aí foi. Deixa eu ver. Talvez aí uns 3 anos depois da criação dela, né? Durou uns 3 anos até que eu tivesse Estabilidade. essa, essa condição de deixar a parte de representações, que também na época estavam sendo reduzidas, né? Até pela situação das próprias usinas, tá? Naquela época se tinha 25, 26, 24, 25 usinas. Hoje só se tem 13, na verdade. Então, tudo isso aí foram fatores que ajudaram a, a essa mudança. Agora, a Elemac é alagoana, não é pernambucana, né? Não, não. É alagoana, nasceu em solo alagoano. Nascida aqui. Então, assim, muita gente que daqui não sabe das conquistas da Elemac, né? Da empresa. Por exemplo, o elevador de Alcântara, né? Que É, foi montado pela Elemac. A Elemac tem vários prêmios de qualidade. A Elemac, ela tem... conquista todo ano prêmios diversos. Então, assim, o que é que as pessoas não sabem da Elemac que elas precisam saber? O que é que só pontua que as pessoas precisam saber da Elemac hoje? olha, eu diria que já foi mais, mas essa parte já foi mais obscura, vamos Sim. dizer. Mas, no entanto, nesses 2 últimos anos, fazendo um trabalho de marketing, de divulgação, de postagem nas redes sociais, que a gente não trabalhava sobre isso. Tá? É uma coisa que praticamente estamos nesses 2, 3 últimos anos fazendo isso. Ou mais. Tá? Fazendo essa parte das redes sociais e agora cada vez mais intensa, né? com, com mais postagens, com mais situações, etc. Isso vai fazendo com que a Elemac seja hoje ela bem reconhecida, tá? Bem conhecida e reconhecida, tá? E isso aí é um trabalho que a gente também, em função desses prêmios que recebemos, tá? Que teve divulgação iniciais antes da pandemia, que é através da própria jornais pela ADEME, porque era um prêmio da ADEME, e a ADEME então divulgava isso, então, com apoio às, às médias e pequenas empresas, né? Empresas de pequeno porte, melhor dizendo, que ela fazia esse apoio a essa divulgação, que seria um parceiro dela, junto com o SEBRAE. Então, isso fazia uma relativa divulgação. E participavam das, das revistas da ADN. Tá? Mas era um público muito relativamente reduzido, tá? Em relação ao que a mídia social alcança. Tá? Então nós fizemos essa
O senhor, esse aumento e estamos indo bem. o senhor vê ainda no mercado preconceito com as multimarcas em relação às grandes fabricantes. Aí é uma questão de negócio, né? De Sei. colocação de negócio. Preconceito das pessoas que dizem, eu só quero se for a fabricante desse elevador e a multimarca, ela não vai resolver o meu problema. Jean, isso já foi pior, tá? Porque ela dizia assim, as multinacionais. Não, isso não era só com a Elemac, era um Sim. problema das multimarcas. Não, essa multimarca não tem como comprar peça, tá certo? Ela compra peça em de péssima qualidade. Ele não quebrar uma peça não tem jeito. Então, isso é foi uma questão que foi mostrando pelo próprio mundo globalizado, como a gente sempre dizia. As próprias multinacionais, elas antes eram fabricantes verticais, fábricas verticais, que faziam de tudo, e passaram a ser agora montadoras com um automóvel. Então a gente mostrava isso, tá? E que a gente comprava e compra, né? Aonde eles compram. Porque o fornecedor, ele quer vender o produto dele. E então não interessa se vai ser só a multimarca, se ele tem a disponibilidade e se existe no mercado milhares de empresas, certo? Que são as multimarcas, que é a maior quantidade que você tem, então por que ela vai perder esse mercado? Então a gente tinha esse argumento, e é um argumento muito forte, e que, portanto, isso relativamente se aquietou. Lidar com o elevador ou lidar com a gestão da empresa? E agora? Ligar para. Não, lidar com, Lidar. com o elevador e não com a gestão da empresa. Olha, lidar com a gestão é um pouco mais complicado. Você está lidando com pessoas, né? Ligar com o elevador é uma máquina, não tem sentimento, não tem nada. Mas você lidar na gestão, você está lidando com pessoas, cada uma com seus egos, com seus problemas, e que você tem, evidentemente, que administrar todos esses conflitos que possam existir. Tá? Então é um pouco mais diferente. É diferente. Eu sei que a Elemark ela passa por um processo sempre de melhorias, né? Leva as consultorias para dentro da empresa, faz treinamento com o pessoal. Eu acho que com isso não tem problema nenhum para os colaboradores, né? Não, a gente, antes da pandemia, quase uns 8 anos atrás, 9 anos atrás, para ser preciso, a Elemark sempre buscou até pela minha formação de trabalhar. É empresário, é normal. É empresário. Hoje é uma terça-feira à tarde, é dia de branco aí. Olha, não posso falar agora de jeito nenhum, tem reunião só depois, já à noite. Se não der, o cara já ligou 3 vezes dessa informação. Então, veja, o que eu estava falando? Sobre a qualificação. Sim, Desde da pandemia até agora. sim, exato. Eu peguei agora o fio da meada. Então, a gente sempre buscou ser uma empresa que trabalhasse com qualidade, com segurança, porque essa foi a formação que tivemos, tá? E que está sendo passado para a outra geração, que é Bruno e Patrícia. Sim. Tá certo. Então, eles têm em mente isso, já. Então,
Então, ele já tem em mente essa situação de, de que esse é um binômio, como eu digo, da base da Elemark. E a gente sempre buscou essa qualificação de pessoal, a qualificação nossa, tá, também, a colocar esses valores, essas situações para os nossos colaboradores. E, como eu estava dizendo, há 9 anos atrás a gente fez o chamado GEC, era Gestão Empresarial Corporativa, que era um trabalho feito pelo SEBRAE de um bom tempo, onde ela montava, no final, toda uma, uma, Um diagnóstico. um diagnóstico para se trabalhar e onde se traçava missão, valores e, e características. Isso é bem importante. Então, isso a gente tem traçado pelos próprios funcionários. Aquilo que você vê lá na LMAC, na entrada, esses 3 itens, não foi nem eu, nem Bruno, nem Patrícia que botamos. Foram os colaboradores que disseram. Manda um recado aí para os meninos da Então, estamos, claro que isso, depois da pandemia, ali, com esse período todo, que a gente teve, principalmente a pandemia, cria um certo desarranjo, né? Mas nós estamos agora, de novo, com a mesma pessoa que fez há 9 anos atrás um trabalho de refazer esses valores, porque afinal são 9 anos, muita coisa se mudou, tá? As pessoas, hoje os nossos colaboradores, muitos são novos, existem ainda os antigos, tá certo? Mas, graças a Deus, ainda tem uma boa quantidade de antigos, mas que precisa ser atualizado. Então, nós estamos fazendo esse trabalho desde janeiro, está sendo terminado agora e apresentado final agora nesse mês, aonde foi feito todo um lado sobre comportamental, sobre um lado de satisfação dos funcionários, ouvir, tá? O que eles têm a dizer da Elmark, uma parte de plano, atualização do plano de cargos e salários, tá? Em suma, algo que realmente serve de gestão. A atualização dessas coisas que foram implantadas e que a gente precisa agora fazer essa atualização para a condição do mundo atual. Tá? Um mundo digital, um mundo que você anteriormente as ordens de serviço eram tudo manuscrita, hoje a gente tem tudo isso digitalizado no telefone, no celular, e o checklist também, ou seja, isso tudinho a Elemac está acompanhando, tá? Dentro de todas as inovações que existem no mercado, acompanhando. Tanto que nessa feira recente que nós fomos, agora início de maio, a Expo Elevador, onde a gente realmente vai para olhar, para ver as novidades. É uma feira que é a nível internacional, tem italianos, chineses, turcos, argentinos, espanhóis. Então, é uma feira de muita gente, e principalmente os brasileiros, as empresas brasileiras, que não deixam nada não deixam nada a desejar em relação a esse pessoal. Tá certo? Então, a Elemac está sempre buscando estar inserida no contexto, eu diria. Um recado para os meninos da Elemac.
eu diria a todos os colaboradores que sempre estiveram conosco, que acreditem mais ainda no que a LEMAC faz e proporciona. Sabemos que existem, às vezes, os cantos de sereia, mas esses cantos de sereia, às vezes, ocorrem não só aqui em Alagoas, mas no Brasil todo, mas que depois, como o nome diz, que é um canto de sereia, que é uma ilusão, e muitos, às vezes, retornam. Não é só, repito, em relação ao que é mais em relação às indústrias. É no Brasil. Tá? E então eu diria que eles têm um papel fundamental, certo? No crescimento da LEMAC, que é darem de si o melhor que podem, tá? Afinal, hoje num mundo que tem poucas oportunidades de emprego, eles têm um emprego aonde a LEMAC zela por todo dia 30 pagar faz a folha de pagamento, são compromissos que nós temos. Tá? E também com as obrigações trabalhistas em dia. Poucas empresas têm essa situação no contexto do Brasil atual. E isso é uma coisa que é importante a gente ressaltar, e eu ressalto sempre isso, porque muitas vão, às vezes, nesse caso de sereia e depois não têm os seus direitos assegurados. E ela vai que cumpre religiosamente todos esses seus deveres trabalhistas. O que é exatamente isso, que é um caminho de mão dupla. É um caminho de mão dupla onde a parte deles é justamente dar o melhor de si, que tem condições de dar, tá certo? Estão dando. Nós tivemos agora um momento muito crítico, que foi as chuvas agora no mês de maio, e que foi uma verdadeira absurdo de elevadores parados com água. E eu aproveito para parabenizar o trabalho que esse pessoal fez nesses dias de chuva, após os dias de chuva, para botarem os elevadores para funcionar. Eram prédios que não tinham elevadores. E um problema ou outro que não era um problema nosso, né? Entraram lá nos elevadores. Né? E isso existe um procedimento de segurança para se colocar. E ainda mais eventuais peças que necessitam. Tá? Então foi um trabalho hercúleo que esse pessoal fez e, repito, meus parabéns, pessoal. Essa é a mensagem que eu transmito e igual a gente se sente muito orgulhoso por que foi feito com vocês. Seu Fernando, empresário e escritor. Como foi a experiência de fazer um livro? Como foi essa. Eu acompanho. Ele saiu aqui, ó. Deixa eu só me organizar. Tá. Então, foi essa experiência de fazer um livro, né? Que eu fiz a capa. É Eu verdade. fiz a capa. Exatamente. E de muita qualidade. Obrigado. Como sempre que você faz. Veja só. Eu, no período da pandemia, eu estava me recuperando de ter colocado 2 estantes.
exatamente em final de fevereiro, fazia os 90 dias. E em março que veio, né, a pandemia, eu me encaixava no, no grupo de risco. E, evidentemente, ficar em casa. Coisa difícil para mim. Certo? Sou relativamente, às vezes, inquieto para estar num canto, no outro, vendo, tá certo? E isso é difícil para mim. Então, me surgiu a ideia de fazer o que meu irmão fez há uns 11 anos, 12 anos atrás, 11, 12 anos atrás, um livro sobre o meu avô materno, que era o Coronel Neco, lá de Carvalho. E, havia uma ideia de se fazer sobre o outro avô, o avô paterno, que era o senhor, meu avô Eduardo de Azevedo Guzmão. E então foi um desafio, porque eu não conhecia. As pessoas que viveram com ele praticamente não estavam mais aqui nesse plano. Então foi um trabalho de buscar, mesmo daqueles primos mais velhos, tá? Mas que pouco, quando conheceram, porque tinha 2 anos. Eu não tinha memória afetiva, né? Criança até 2 anos, 3 anos não tem memória afetiva. Mas aí a gente começou a ver. Então foi um trabalho todo de pesquisa, de ver, de conversar, saber dos mais antigos, tá? Uma coisa e outra, e um trabalho de busca, tá? Tanto na internet como dentro de outros sites que se tem sobre isso. E já no final, minha sobrinha que fez a contracapa, porque ela foi escolhida a fazer a contracapa. Ela lidou muito com meu pai, papai, vivia muito em casa. E então ela representava uma neta que viveu com o avô. Já que eu não tinha ninguém que tinha convivido com meu avô mesmo. Então a Ana Cristina foi minha sobrinha que fez a contracapa, porque eu vivia muito lá em casa. Tá? E conviveu muito com meus pais. E ela chegou e disse: olha, mamãe tinha uma prima sua, que é dela, que ela tem quase 100 anos, naquela época era 98 anos. Está lúcida, assim, tente saber dela o que quiser. Então ela foi lá e conseguiu várias coisas para nós. Posteriormente, eu também fui visitá-la, levada por Ana Cristina. E ela me deu uma relíquia. Ela me deu uma cópia do diário não era do meu avô, não, era do meu bisavô. Uma relíquia. E eu peguei a parte xerox daquilo que me interessava. Né? Então, foi assim uma coisa fantástica. Tá? E visitei os cantos as casas que ele morava, uma eu sabia, certo? Mas outras não sabia. Aí eu tinha sempre, era juntando as peças num quebra-cabeça, assim, de uma aqui, de outra aqui, mas rapaz, isso aqui não está batendo, não.
ligava novamente, tá certo? E então foi um trabalho dessa natureza que surgiu com tudo isso a, um livro relativo a Eduardo de Azevedo Guzmão, um empreendedor, tá? E que também muito me alegrou que fizemos esse lançamento lá em Recife, aonde eu consegui colocar lá nesse café, que a gente fez no café, é, primos de cada um dos filhos dele. Ele tinha 8 filhos. Então, cada um dos primos de cada um dos filhos. Então, foi uma satisfação muito grande ter isso e foi muito prazeroso e emocionante para mim. Nossa, bem, Pretende fazer outro? olha, isso é Tá feito bom uma demais. mosquinha, né? E fica ali. Tenho pretensão, Tem que contar as histórias do senhor. tenho pretensão, mas agora ela é uma ideia mais daquilo do que hoje o Brasil está vivendo. O Brasil vive uma desindustrialização. Sim. Está se procurando melhorar essa parte, tá? Mas existe uma série de fatores sobre isso, porque essa situação. Um período, como eu disse, de quase 50 anos atrás, 60 anos atrás, havia um pleno emprego. A indústria participava no PIB brasileiro em torno de quase 30%, 28%, 30%. Hoje a indústria participa no PIB brasileiro de 7 a 8%. E isso é uma coisa assim que eu estou estudando essa situação, tá? Para que quem saiba ser um assunto sobre isso. E depois a gente conversar sobre isso, para você fazer a capa. Mas eu acho que o senhor tem tanta história boa que devia fazer das suas histórias, né? Deixar a economia e a política um pouquinho de lado. Por- Também tem esse lado. Né? Porque Mas assim, eu sei que o senhor não gosta de frevo, né? Não gosta de frevo, né? Melhor é, carnaval do mundo é? é de lá. É sim. Já que você falou sobre É. no início de fatos pitorescos, eu vou agora Quanto aos ver a causos. mente que me passou quando a gente estava lá em Paris. E é, tinham me dito, se você pegar um táxi, um Uber, que seja dirigido por francês, ele só fala francês. E eu peguei alguns e que, na realidade, eram várias nacionalidades que falavam o inglês. E a gente conseguia se comunicar bem. Mas nesse dia, final da tarde, eu estava saindo, eu peguei um táxi da Torre Eiffel, que eu tinha ido visitar com Fátima, e marcamos com um pessoal no outro local. E quando eu vejo o táxi, era um senhor. E eu disse, Fátima. Aí eu perguntei a ele, do you speak English? Ele, não, je parle français. Aí eu disse, pronto, estamos lascados. E, e ele fechado. Aí eu comecei a conversar com o Fátima.
E, de repente, a gente falou de Recife e Pernambuco. Porque Recife lá, tal, Pernambuco. Aí ele disse assim, ui. Aí ele disse, Juninho Pernambucano? Aí ele disse assim, sim. E daí abriu-se um canal fantástico com esse motorista Veja só. de táxi, por causa de Juninho Juninho Pernambucano. Pernambucano. Jean, o cara era torcedor vidrado do Lyon, que o Juninho jogou lá Sim. uns 8 anos. Tá? Fez gol de tudo que é Fez jeito. gol de tudo. E ele era um torcedor não só do Lyon, mas do futebol brasileiro. Ah, legal. E daí surgiu um misto de francês, português, etc., tá certo? Uma conversa e fluiu. Bacana, né? E ele passou a seleção do Brasil todinha, que ele sabia de cor, de 58 e 62. Ele sabia de cor. Ele disse assim, rapaz, eu vou ficar por trás, não. Aí eu comecei a dizer a seleção francesa de 58, que eu, na época, tinha time de botão. Sim. Hoje é uma coisa que ninguém... Eu joguei bastante. Bastante, Eu joguei bastante. E então eu sabia, né, do time de lá, Uhum. que era vidrado naquela época dessa parte. Né? Aí eu falei dos times, assim, Just Fontaine, Copa. Aí o cara doido. Quando chegamos no local, ele desceu. Aí eu abri a porta e disse, não, desceu. Abriu a porta para Dona Fátima, fazendo a reverência. Ah, que bacana. Foi para o outro lado. Abriu a porta para mim, fazendo a reverência, e deu um abraço. Ah, bacana. Rapaz, aí eu agradeci. Rapaz, você vê o que é as coisas, né, que você possa ter de união, né? Como o Sim. futebol, uma coisa É única. só achar aquele Aquele ponto que Pronto, as coisas fluem. ele falou de que você vai vou ficar atrás, não. Eu disse, a seleção foi muito boa, era muito boa, e a França era muito boa mesmo. E tanto que o artilheiro da Copa, né, o vice-artilheiro, foi justamente um francês, Just Fontaine, que era o centroavante. Se jogava muito, né? Jogava demais. Tá certo. Mas era mais um. Não, mas futebolista agora aí. que o senhor abriu o baú dos casos, eu queria uma história de carnaval para a gente, né? Rapaz, Que eu acho que deve ter pouquíssimas, né? De frevo, de folia. veja só. Tem muitas histórias, né, disso aí, porque. Mas uma assim muito interessante era que, como eu disse, papai tinha um Jeep. Papai era muito simples, brincava, tal, coisa e outra, mas nada a ver. E o que a gente fazia? Eu fazia. A gente ia para fazer, folgava o escape, para depois o escape cair. Sim. E ficar de escape livre, que seria no carnaval, no período do carnaval mesmo, nos 4 dias, e que não teria ninguém fazendo. E o carro ficava com escape livre. Então, era uns fatos assim que a gente fazia. Nessa parte aí era meu irmão, que às vezes no Geraldo, que era o quarto, Sim. e que dizia, eu fico vendo aqui, tu faz. Botando sempre o menor para fazer as artes, né? E eu fazia, eles folgavam tudo, né? Porque eu ia mexendo, tal, folgava ali um pouquinho e tal. E não dava certo. Chegava às vezes no meio do carro
o escape, né? É. Ficava o escape livre, né? O silencioso. Sim, sim. Aí soltava, folgava o silencioso caía. Aí o papai dizia, rapaz, logo agora caiu esse negócio, rapaz. E aquela zoada, Aquela parede, a gente vibrando, aquele barulho. barulho, pá, 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 pá. Porque quem não sabe, né? É, Porque quando você tira o silencioso do corpo, aí você escuta realmente o som do. exatamente. É muito barulho. É muito barulho. Só naquela época os carros não tinham a potência de hoje, mas o Sim. barulho era grande, né? E dentro de outro aí é que a gente comprou um Studebaker 50, eu e mais esses 3 amigos, né? Compramos um Studebaker 50, parado lá tudinho. E durante esse período que a gente comprou, a gente viu que ele não tinha nada. Eu levei lá para a firma que eu trabalhava e a gente pagava a uma pessoa para ficar comigo, eu e meu primo também, Márcio, que a gente ficava lá para consertar o carro. E aí, deu mais 7 a gente pagava para botar o carro para funcionar. Então era, botava, tentar ajustar carburador, né, na época, e tudo, não vinha, pegava, não tinha tanque de combustível, a gente adaptou o tanque de combustível. Minha nossa. Olha, foi um negócio e transformei o carro em um conversível. Além de tudo. Além de tudo. Porque eu estudei que era aqueles 2 vidinhos pequenos Sim. que tem, né? Que eram as É. paletas lá, e todo. E a gente queria fazer o carro lá para botar o pessoal. Tá certo? Então, eu marquei todinho o carro, passei um maçarico. Depois aí Dobrando ferro? o mecânico lá deu acabamento para Sim. não ficar nada, né, Isso. dobrando, etc., tudo mais, e transformamos o Studebaker 50 em um conversível. E foram 14 pessoas no conversível. Vixe. É, então foi. E a folia foi. Não. Depois a gente vendeu para um pessoal aí que iria fazer negócio de feira, lá num Sim. bairro desse mais afastado, interior, tudinho, que nem chegava, levava, ficava na feira e levava ali um bocado de gente Sim. de feira lá. Aí ficamos 2 anos no carro, parava o ano todinho num campo lá e depois a gente só Pra tentava foliar. ajustar lá. Eita, seu É, verdade. Mas, Fernando, um prazer conversar com o senhor, né? Sempre vai ser um prazer falar com o senhor. A gente conversa bastante, né? se E for, tem tem, muita conversa. tem muita história. Deixar aqui um abraço para toda a família, o Obrigado. senhor, para dona Fátima, para o pessoal todo, que a gente Hum. tem muito apreço a todo mundo, né? E as festas são as melhores, né? As festas A são. família gosta de fazer Eu festa, gosto, viu? né? Quem gosta é. Qualquer coisa é motivo. Foi sempre um prazer, assim, o senhor estar compartilhando essas histórias com a gente. E aqui vai estar sempre aberto para vocês, tanto para o senhor, família, Lemac, toda vez que o senhor precisar da gente, a gente vai estar junto, né? Não é só uma relação comercial, mas uma relação realmente de amizade que eu tenho com É vocês. verdade, Jean. A gente, nesse período aí que nós conhecemos e você eh, começou a fazer a parte midiática da Elemac, das redes e tudo mais, e todas indo até para o lado de nossos eventos, tá certo? A gente gerou um vínculo de uma amizade que espero que se perpetue, não há razão para não, tá? E a gente também agradece a essa oportunidade de estarmos aqui batendo esse papo aqui com você, falando um pouco aqui das histórias da Elemac,
nossa também, A história do tá seu certo? Fernando. Exatamente. E agradeço mais uma vez. Quem agradece Obrigado. sou eu. Pessoal, forte abraço. Espero que vai ser, tem sempre mais. Pessoal da live, obrigado por ter acompanhado a gente. Pessoal aqui do YouTube, agradeço demais. Se prepare que vai ter muito mais histórias aqui para a gente contar, com pessoas incríveis, fantásticas, pessoas que realmente precisam que suas histórias sejam contadas. Forte abraço e até mais.